E lá vamos nós para um maravilhoso vídeo e dramático tema relacionado a Estado Nacional. Então, muito bem-vindo a mais um material exclusivo da Academia Isidoro. E vamos falar sobre, como eu já disse, Estado Nacional. O que é Estado Nacional? Como eles nasceram? Qual a importância deles para a nossa vida hoje? Então não perca esse vídeo e não deixe de acessar o conteúdo gratuito disponível na Academia Isidoro, academiaisidoro.wordpress.com. Os estados nacionais não existem desde sempre. Eles são resultados de vários processos históricos que ocorreram durante um longo período de tempo. Essa é a primeira coisa importante que você precisa saber. Os estados nacionais não são naturais. Eles surgiram ao longo do tempo. Além disso, os estados nacionais que conhecemos hoje nasceram em momentos diversos. O objetivo desse vídeo não é falar do nascimento de todos os estados nacionais, e sim definir o significado de Estado Nacional, ou seja, o que é um Estado nacional. Agora que você já sabe que os estados nacionais nasceram ao longo do tempo, podemos fazer uma apresentação bem geral sobre o nascimento dos estados nacionais antes de, finalmente, definirmos o que são estados nacionais. Tudo ok? Vamos nessa! O nascimento dos estados nacionais, tal como os conhecemos hoje, é um processo que começou na Europa Ocidental e abarca um longo período de tempo que vai do século XII até o século XIX. Embora alguns países, como Portugal, tenham criado embriões de estados nacionais já no século XII, o grande marco para o nascimento dos estados nacionais é o século XIV. E isso é resultado de uma crise, a famosa crise do século XIV, que redundou numa espécie de renascimento do poder monárquico, ou seja, dos reis, depois de um longo período no qual os reis estiveram enfraquecidos. Em algumas regiões da Europa Ocidental, como a França, os reis existiam, mas eles não mandavam de verdade. O poder real tinha pouca influência e quem realmente ditava as regras eram os donos de grandes propriedades rurais. Essas pessoas, dentro de suas enormes propriedades, criavam as suas próprias leis, suas próprias maneiras de cobrar impostos e tinham, inclusive, seus próprios exércitos. O rei estava lá no trono, mas ele tinha pouca influência no território. Cada senhor de grande propriedade fazia o que queria, à revelia do que o rei desejava ou não. Chamamos esse tipo de organização de feudalismo. O feudalismo é um fenômeno histórico bem complexo e merece um material separado. A intenção aqui é só dar uma explicação rápida, bem geral mesmo, sobre o assunto. Muito bem, então tínhamos o feudalismo em algumas regiões da Europa durante uma boa parte do período que chamamos de Idade Média. Tudo ia mais ou menos bem até que chegou a crise do século XIV. A crise foi provocada por vários fatores, mas vamos resumir em tópicos os principais. Primeiro, redução da produção agrícola, o que provocou uma falta de alimentos e deixou a população mais pobre com fome. Sim, fome mesmo. Segundo, a peste negra ou peste bubônica, que matou milhões de pessoas no século XIV e piorou ainda mais a situação da fome, já que com tantas mortes diminuiu a quantidade de pessoas disponíveis para o trabalho no campo. Terceiro, os grandes proprietários rurais, para tentar aumentar a produção de alimentos, aumentaram a carga de trabalho dos camponeses, o que provocou revoltas
camponesas. Essa situação causou uma crise e os grandes proprietários rurais não foram capazes de administrar a situação. Os reis, que até então estavam lá com a coroa na cabeça, mas sem mandar de verdade, começaram a se mobilizar. Exércitos nacionais, comandados pelo poder real, surgiram e abafaram as revoltas no campo. Um esforço centralizado pela administração real foi colocado em prática para tentar contornar a crise. Com isso, ficou claro que os grandes senhores feudais não eram capazes de enfrentar situações críticas, e isso provocou a redução do poder deles. Por outro lado, os reis, que conseguiram resultados melhores diante da crise, ganharam prestígio e o poder deles aumentou. Esses reis não controlavam grandes propriedades rurais, eles controlavam toda uma nação. Para resumir, em termos gerais, o surgimento dos estados nacionais está relacionado com o enfraquecimento de poderes locais, de senhores que faziam o que queriam em suas propriedades, e o fortalecimento do poder dos reis, que comandavam um povo, o território, a nação em sua totalidade. Resumindo, o surgimento dos estados nacionais está ligado ao nascimento de uma força política que centraliza o poder político. O marco histórico tradicional para esse acontecimento é o século XIV, mas jamais se esqueça que em algumas regiões esse processo ocorreu antes do século XIV ou depois do século XIV. Agora que descobrimos que o Estado Nacional não existe desde sempre, que ele é resultado de um processo histórico, ou seja, surgiu depois de uma série de acontecimentos que mudaram a situação social e política de algumas sociedades, no caso europeias, podemos ir para a segunda parte da nossa discussão, que é a grande pergunta: o que é Estado Nacional? Para começarmos a definir o que é Estado Nacional, precisamos fazer a distinção entre duas ideias: nacionalismo e nação. Nação é um grupo de pessoas que possui uma ligação. Essa ligação pode ser criada por uma ideia de raça, língua, religião, cultura, história ou tudo junto. Isso pode ser explicado assim: uma nação é um grupo de pessoas que se identifica como parte desse grupo porque há algum motivo que as une. Pode ser o idioma que falam, a cultura que compartilham, a religião que seguem, etc. O nacionalismo é a valorização dessa unidade da nação, é o senso de orgulho de fazer parte de um grupo nacional. E onde entra o Estado Nacional nessa história? O Estado Nacional é a autoridade que representa a soberania da nação. Para ele existir, é preciso que essa nação viva em um território bem demarcado. Em outras palavras, o Estado Nacional é a representação de uma nação que vive em um território. E o Brasil? O Brasil é um Estado nacional, ele tem o território e tem uma nação, ou seja, um grupo de pessoas que se identifica como brasileiros. Além disso, ele tem uma autoridade soberana que governa e representa a nossa nação. Que autoridade é essa? É o sistema político e administrativo que faz o nosso país funcionar. A maneira como elegemos o governo, as nossas leis, as pessoas que cumprem a lei, etc. Tudo isso faz parte de um todo que forma o nosso Estado Nacional e garante que ele funcione. Em pouquíssimas palavras, um Estado Nacional é uma unidade política soberana que governa um território ocupado por um conjunto de cidadãos que se identificam como uma nação. E é isso aí, não deixe de visitar o nosso site com um texto mais explicadinho sobre esse assunto, além de várias apostilas gratuitas bacanas que vão te ajudar a turbinar seus conhecimentos. O endereço está na descrição do vídeo e me siga também no Instagram. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Compartilha também com a galera. Esse tema é super importante e é um conceito essencial para entendermos história moderna e história contemporânea. Obrigada pela atenção e até a próxima!